tá, pessoal? Quem puder, né? Quem puder, claro. Eu não tenho dúvida que houve uma tentativa de golpe, eu falo, não tenho dúvida, nunca tive, óbvio. Mas eu falo juridicamente. Depois desse relatório da EPF, é insustentável alguém dizer que não houve tentativa de golpe no Brasil. Tenho visto bons juristas, vamos dizer que oposicionam à direita, né? Juristas de extrema direita ou que estão tocados por essa onda, né? Às vezes a pessoa nem é de extrema direita, mas está tocada por esse momento, né? Com alguns argumentos negando a existência do golpe. Eu só posso atribuir isso a uma certa cegueira ideológica que essas coisas ocasionam nas pessoas, ou a não ter lido, porque foi um esforço. Eu li, daí. Sim, mas foi um esforço, foi um troço assim, são mais de 800 páginas, tanto que eu não estudei o relatório, eu li, né? Porque realmente seria um esforço muito grande, realmente é difícil. Mas ele não deixa dúvida. Eu diria para você que o melhor trabalho policial que eu já vi, sabe? Eu não sou criminalista, não vi tanto, né? Mas eu vi muitos, porque sou constitucionalista e trato com temas próximos ao direito penal, né? E realmente fiquei impressionado. Óbvio que qualquer investigação, a investigação é um ato de conhecimento do passado, ela sempre vai ser lacunar. Se o sujeito tivesse estudado um pouco de paleoantropologia, por exemplo, aliás, as dificuldades que a gente tem para entender, por exemplo, a macro-história humana, porque sempre tem lacunas, tem vácuos, né? Uhum. O problema não é ter lacunas, é como se fosse um problema, deixou de ouvir fulano, sempre deixa de ouvir fulano. Num caso complexo desse, é impossível ouvir todo mundo, é impossível realizar tudo. O critério que você tem para avaliar se foi boa ou mal, essa investigação, o que ela tem é suficiente para embasar uma denúncia? Ou para embasar um ato de arquivamento do inquérito? É o suficiente para que o Ministério Público possa se convencer de inocência, culpa, de vamos tocar a denúncia para frente, vamos arquivar? E é mais do que suficiente, Dai. Aliás, é falta de experiência do jornalista mesmo. Ele não tem noção do que é um relatório de polícia em geral, um relatório policial no Brasil e no mundo. Não tem a menor noção, né? Então, isso me deixa um pouco triste, como a tua profissão degenerou, né? Como como está ruim o jornalismo brasileiro, é impressionante. Né? Se ele ligasse, tivesse a preocupação de ligar para alguém, para fazer um mínimo de verificação com técnicos, ia ver que não. E eu estou falando aqui no sentido estritamente técnico, Sim. Fazer nada assim. Uma investigação completa. Aqui eu vou discordar do Pedro Serrano aqui, só uma coisa. Eu acho que o jornalismo não piorou. Acho que esse jornalismo golpista é o partido da imprensa golpista, gente. É o PIG. É o PIG. Ele não piorou, ele sempre foi isso aí. A Folha de São Paulo colocou as viaturas que distribuíam jornais à disposição do DOPS, gente, para recolher militantes de esquerda que a ditadura queria caçar para torturar. A Folha de São Paulo fez esse serviço. A Rede Globo apoiou o golpe, gente. Demorou 50 anos para nos pedir desculpa pelo apoio ao golpe. O Estadão apoiou o golpe. A mídia brasileira, como um todo, apoiou o golpe de 64. Eles apoiaram o golpe de 2016 na Dilma. Então eu não concordo com o Pedro Serrano que a imprensa piorou. Ela sempre foi essa porcaria. A grande imprensa brasileira sempre foi esta porcaria a serviço das elites brasileiras e internacionais, o que é pior, né? Porque é uma imprensa sabuja do imperialismo, né? E a gente vê que é uma imprensa sabuja no imperialismo no noticiário sobre a guerra na Ucrânia, sobre a questão palestina, que a gente vê bem onde essa imprensa golpista brasileira está colocada. Eles estão colocados a favor do sionismo, a favor deste massacre que a gente assiste diariamente na Palestina. Não assiste diariamente nos meios dele porque eles nem passam, né? Então, esse é o papel dessa imprensa golpista. Então, Pedro Serrano, não sei se está aqui utilizando de uma retórica ou se está sendo ingênuo, dizendo que a imprensa piorou, né? Complexa, científica, não violenta, racional, mas com um nível de sofisticação de tecnologia que impressiona. Pra você ter uma ideia, pegaram a foto de um dos Kid Preto, assim, ó, ele com o cartão do sujeito na mão. Por esse resto de dedo aqui, identificaram as digitais do cara. Impressionante. Fizeram trabalhos de geolocalização muito precisos. Quer dizer, tudo isso é prova técnica. É investigação muito bem feita. E depois que você lê o relatório, se você tiver o mínimo de distanciamento racional, não há outra conclusão possível. Qual que é a conclusão? Houve no Brasil uma organização criminosa
composta por vários núcleos. A forma de classificação da polícia, você pode discordar. Não, acho que não deveria haver um núcleo chamado de função e estimulação das Forças Armadas. Deveria ter um outro nome. Você pode, mas grosso modo, com núcleos especializados em ambientes da sociedade civil, em ambientes de comunicação virtual, no governo, nas Forças Armadas, na polícia, quer dizer, ou seja, vários núcleos organizados numa estrutura só, com comando unificado, que empreendeu um golpe no Brasil. O golpe não é um ato isolado. E agora ficou mais do que claro isso. Agradecer aqui o Rafael Fernandes, que se tornou membro do canal, ó, pessoal. Grande Rafael Fernandes, grande presença, entrando para a nossa comunidade, ganhou o selinho, agora tem emojis especiais aí. Solta os emojis aí, Rafael Fernandes, no chat para nós. Teus comentários que tu deixar nos vídeos aqui do canal terão prioridade na leitura, tá? Quem puder se tornar membro aí, pessoal, R$ 1,99 por mês, tá? Ajuda muito o trabalho do canal aqui. É uma estratégia da extrema-direita para poder defender seus militantes violentos, né? Fatiar. Ah, não, 8 de janeiro. Não dá mais para falar só no 8 de janeiro. Não dá. O golpe começa com manifestações em frente aos quartéis, passa pelos ataques à eleição, pela ação da Polícia Rodoviária Federal no dia impedindo de votar, pela interdição, pelo ataque à própria sede da Polícia Federal, pela interdição de estradas, passa daí pela tentativa de explodir o caminhão no dia da posse do Lula, passa pelo ataque dos Kids Pretos, passa pela tentativa de ato terrorista no aeroporto de Brasília, uma série de atos, até chegar no 8 de janeiro. O golpe ele é um romance em vários capítulos, ou uma peça em vários atos. A tentativa de golpe é a peça como um todo. E isso é importante porque isso vai definir uma série de questões. Por exemplo, o ministro Alexandre, pelo fato de ter sido ameaçado por golpistas, por integrantes dessa organização criminosa, está impedido de atuar no caso? A conclusão agora não pode ser outra, senão a que não está impedido. Não é um caso comum em que um juiz é atacado privadamente e vai, de repente, querer conduzir ou decidir sobre o inquérito que apura esse fato. Não é isso. O ministro Alexandre foi atacado no plano privado no aeroporto europeu. Quem é o relator do caso é o ministro Toffoli, não é ele. Nesse caso, fica claro que o ministro Alexandre foi atacado por integrantes da organização criminosa que estava já começando a realizar o golpe, começando com os primeiros atos de execução quando ele inicia a investigação. E ele foi atacado por isso, né? Pelo fato de exercer uma função institucional de magistrado. Não pode haver dúvida racional sobre a existência de uma tentativa de golpe no Brasil, em que os atos, o esgotamento do tipo penal, o cumprimento do tipo penal está mais do que demonstrado. Está mais do que demonstrado. E vou dizer mais. Eu não conheço das minhas pesquisas, você sabe que eu escrevi já livros sobre golpismo, há muitos anos atrás, para lembrar, mais de 10 anos. Né? Mais de 10 anos atrás eu publiquei um livro sobre isso. Pois eu não encontrei nas minhas pesquisas nenhum golpe tentado, nenhum golpe não concluído, mais intenso e extenso do que esse que houve no Brasil. Né? A sorte nossa é que nós conseguimos resistir, que uma parte dos militares se colocou contrária pela legalidade, uma série de razões que nos favoreceram. E aqui eu coloco, né? Eu sempre coloco essa questão aqui, né, pessoal? Como a audiência rotativa, tem gente que talvez não tenha ouvido o que eu falei já várias vezes aqui no canal, né? Se não tivéssemos Flávio Dino e seu fiel escudeiro Ricardo Capelli no 8 de janeiro, não sei se esse golpe não teria se concretizado, hein? Claro que teve a questão dos Estados Unidos não apoiar, que foi definitiva, né? Mas é bom a gente lembrar, pessoal, que naquele 8 de janeiro fatídico, tem aquela célebre imagem, né? Aquela memorável imagem, nefasta imagem, dos golpistas descendo em bloco, ali no eixo, né? No eixo central ali de Brasília, escoltados pela polícia, rumo à Praça dos Três Poderes, né? Todo aquele contingente. Aquilo ali, pessoal, era 1h pouco, 2 da tarde, tá? O Flávio Dino começa a agir 2h pouco da tarde, tá, pessoal? Às 7 horas, às 19 horas, Flávio Dino e Capelli tinham dominado os golpistas, amarrado os golpistas, envolto os golpistas em papel celofane e levado os golpistas de volta para o acampamento. Eu estou usando aqui termos, né?
Eles tinham dominado a cena toda, tá? Colocaram a Força Nacional em ação, exigiram que a PM de Brasília trabalhasse e colocaram um batalhão de exército a trabalhar também para retirar os golpistas do Planalto, do Congresso e especialmente do STF, onde foi a maior destruição. Dominaram os golpistas, levaram de volta ao quartel às 7h30 da noite. Eu me lembro que eu estava assistindo ao vivo aquilo, fiquei o dia inteiro assistindo ao vivo. Às 7h30 da noite, eles estavam com os golpistas de volta ao acampamento do quartel. E os golpistas só não foram presos porque a gente teve a intervenção daqueles generais, que também deveriam estar nessa trama golpista, né? Não estão. O comandante daquele batalhão do Exército lá de Brasília, né? O Denis Dias aqui, ó. A atuação de Dino e Capelli foi decisiva também. Foi fundamental. Foi fundamental. Capelli deu ordem e voz de comando à tropa, como se fosse militar. Foi decisiva. É isso aqui, ó. Então, eu sempre digo isso aqui, ó. Vamos agradecer ao Flávio Dino, como a gente... Sabe quando a gente agradece o Stalin por ter derrotado os nazistas, o Hitler? Nós temos que agradecer o Flávio Dino e o Capelli por ter acabado com aquela cena golpista, colocado os golpistas de volta ao acampamento, e agradeceríamos eles por ter prendido muito mais golpistas, porque vários golpistas foram embora do acampamento, especialmente os familiares de militares de alta patente, né? Como os familiares do Múcio. O Múcio admitiu que tinha familiares deles que estavam no acampamento. Vocês acham que o Múcio ia deixar prender os familiares dele, que estavam lá no acampamento golpista? Então, assim, o que Pedro Serrano fala é verdade, mas eu queria acrescentar esse registro aqui do Flávio Dino e do Capelli, né? Mas razões alheias à vontade dessa organização criminosa, né, que já tinha iniciado a execução. Quando você reúne o presidente da República, o comandante das forças, o presidente da República, que é o comandante dos comandantes das forças, dizendo que quer instaurar um decreto, que quer dar um golpe no país, há resistência, isso já é o início da execução. Um golpe se dá assim mesmo, você vai articulando gente, empreendendo uma conduta golpista. Um golpe não é um ato que se dá de uma hora para outra, como uma mágica, é um empreendimento humano. Isso... Vamos lembrar aqui também outro, Denis Dias, me acompanha aí. A mulher do Vilas Boas, o Denis Dias está dizendo aqui, ó. Rafael Fernandes Flávio Dino é dos nossos, com certeza. Muito dos nossos, né? Vamos lembrar 64, gente. Quando aqueles milicos saíram em comboio lá de Minas Gerais, General Mourão, era Mourão também o nome daquele infeliz, né? Que saiu lá de Minas Gerais, ali poderia ter sido interrompido o golpe ali. O brigadeiro-chefe das Forças Armadas queria bombardear aquela tropa que vinha de Minas Gerais. O Jango não deixou, né? O Jango que o Justiniano Maier aqui, ó, pingou 10 e disse: se o João Goulart fosse comunista, eu teria nascido em uma lua de Júpiter, né? O pessoal disse que o Jango era comunista, né? Por favor, né? O Jango não era comunista coisa nenhuma, né? O Jango, inclusive, era um ruralista, né? O Jango. Claro que ele era um dos nossos, né? O cara que queria fazer reformas estruturais. Não estou dizendo aqui que o Jango não prestava, pelo contrário. Era um grande, né? Era um grande dos nossos, né? Era um trabalhista, um grande trabalhista, mas comunista não era realmente. E o Jango não deixou o brigadeiro que queria bombardear ali o general Mourão e aquela tropa de canalhas e traidores da pátria que vinha de Minas Gerais para dar o golpe. E, infelizmente, o Jango não deixou, né? Porque ali poderia ter... O brigadeiro esse poderia ter sido o Flávio Dino de 64, né? Mas é aquela história, né? Em 64 tinha porta-aviões estacionados aqui no nosso litoral, né? E tinha ordens lá da CIA, do Pentágono, né? Foi tramado lá nos Estados Unidos. John Kennedy tramou com o embaixador do Brasil, né? Era uma situação muito diferente, né? Mas só para lembrar essas conjunturas históricas, né? Se fala que é um crime de perigo e um crime de empreendimento, né? Porque são vários atos, é toda uma iniciativa. Mas não foi só reunião que teve, não. Não foi, não. Foi interrupção de estrada, foi colocar bomba em aeroporto, bomba em caminhão, foi articular oficiais superiores do Exército que ainda estão na ativa. E as Forças Armadas decidiram não puni-los, o que é uma vergonha para nossas Forças Armadas. Oficiais superiores, coronéis e general,
se reuniram de uma forma que é impressionante quando você lê o relatório, são psicopatizados integralmente, para organizar a morte do presidente eleito, do vice-presidente eleito e do ministro do STF. O que precisa mais do que isso? Chegaram a comprar os instrumentos para realizar isso, compraram os aparelhos celulares, as armas, receberam financiamento de dinheiro ilegal para fazer essa operação. Já iniciaram a operação. As pessoas colocadas, cada uma no seu lugar, como mostra a prova técnica da geolocalização, né, que não há dúvida em relação a isso. Né? E oficiais superiores do Exército, não é general de pijama, como alguns falam aí, não é senhora com Bíblia na mão. Oficiais superiores do Exército, das forças especiais, que são treinadas para operações irregulares, ou seja, para agir sem farda, matando gente. Não há gente mais potente para matar alguém no país do que esses oficiais. E eles chegaram a iniciar. E não houve a morte do ministro Alexandre, porque houve uma ordem superior para parar, porque generais superiores não toparam dar o golpe. É isso aí. É isso aí, né, pessoal? Fechamos bem o programa, hein? Fechamos com Pedro Serrano em alto estilo. Eu gosto que o Pedro Serrano comece a se exaltar, né? Quando começa a falar, eu sou assim também. Eu sou assim também. Eu começo a falar e começo a me exaltar. Quando eu vejo, eu tô gritando, tô de dedo em riste, né? É isso, é isso. Reunião de Bolsonaro, golpe fala tudo. Fernanda Silva, aqui, ó. Essa prova, assim, cara, como é que tu vai contraditar uma prova dessas? Daquela reunião golpista chefiada pelo Bolsonaro dentro do Palácio do Planalto, ou do Alvorada, né? Foi um dos nossos palácios, né? Dos nossos palácios, que o Bolsonaro ocupou indevidamente, né? Ilegitimamente, né? Os nossos palácios, né? Que para mim isso também é um agravante, né? De toda essa trama golpista, né? Toda essa trama foi desenhada dentro das instalações da administração pública, do Palácio do Planalto, do Palácio da Alvorada. As reuniões foram feitas, né? O gabinete do ódio funcionava ali numa sala do lado da sala da presidência no Palácio do Planalto, gente. Isso é de uma gravidade, tu utilizar a estrutura pública para planejar, para conspirar contra a estrutura pública, contra o sistema democrático, para mim é de uma gravidade muito maior. Isso é uma agravante que tem que ser colocada na denúncia e nos pedidos de condenação dessa gente, né? Brizola estava a postos em 64, Denis Dias lembra, né? Aliás, gerou uma briga, né? Um rompimento de relações entre Brizola e Jango, né? Esta covardia, entre aspas, de Jango, né? Que eu acho que também é injusto a gente usar esse termo covardia, né? Claro que nós, hoje, criticamos o Jango. Pô, por que não deixou o Brigadeiro bombardear aquela tropa do Mourão? Por que não deixou o Brizola tomar a dianteira do processo e resistir ao golpe, né? Mas as circunstâncias da época, de quem estava vivendo, estava mergulhado dentro da crise, né? A gente não tem como avaliar, né, pessoal? Mas isso aqui que o Denis traz é verdade, né? O Brizola estava a postos, né? Sempre declarou isso, falou sobre isso, e Brizola e Jango ficaram anos sem se falar, décadas, né? Sem se falar, e parece que se reencontraram ali poucos meses ou anos antes da morte de Jango, né? Em 76, se não me falha a memória, que Jango falece, né? A minuta do golpe foi impressa no Planalto, né? É tragicômico, né? É isso aqui, Denis, é isso aqui, né? É isso aqui. Justiniano Maier, acha mesmo que essa ralé estúpida, um bando de beócios, teriam algum sucesso? E aí, o bando de beócios é essas 40 da trama golpista, né? Eu acho, Justino, acho que, olha, a gente não pode menosprezar isso aqui, a gente não pode fazer pouco como o general Mourão quer fazer, né? O general Mourão, com essas declarações aí, dizendo que foi golpe Tabajara, plano Tabajara, né? A gente não pode cair nessa esparrela aqui, tá, Justino? Temos que tomar cuidado com isso aqui. Se tivesse apoio estadunidense, esses caras tinham ido adiante, cara. Eles tinham ido adiante, tá, Justiniano?